Povo de Deus, Isaías capítulo 11 e capítulo 12, nós continuamos aqui no mesmo contexto de pré-exílio, não é isso? As mesmas realidades e sempre trazendo algo novo, o texto trazendo algo novo dentro de um contexto comum de idolatria, de pecado, de corrupção generalizada, é isso? E a questão principal, sem dúvida, é a questão da idolatria. Aqui no capítulo 11, a minha Bíblia já traz aqui o título Aliança é violada. A aliança que foi feita com Deus foi violada. Meu irmão, minha irmã, como está a sua aliança com a igreja? Como está a sua aliança na sua vida conjugal? Como está a sua aliança com Deus, né? Ela foi violada? Ela está sendo violada? Ela está correndo o risco de ser violada? Como é que está a sua aliança? Ou ela está mantida? É uma pergunta, é uma reflexão que eu e você precisamos fazer e também analisar como está essa aliança no contexto geral de igreja, de denominação, de igrejas evangélicas em geral, né? Como é que está a aliança das igrejas, como é que está a aliança conjugal dos casais das igrejas do meio evangélico, como é que está a aliança com Deus. Tudo isso são elementos que precisam a todo tempo serem analisados, vistos e corrigidos na medida do possível. Okay? Tem aqui uma nota de rodapé, diz assim, ó, esta seção do capítulo 11 até o capítulo 13 e 27 é de estilo autobiográfico e consiste basicamente em um diálogo entre Deus e Jeremias. Então, basicamente, o conteúdo aqui é aquele conteúdo de Deus e Jeremias, segundo aqui a nota da Bíblia Plenitude. Versículo 3. Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Né? Versículo 6. Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Tá vendo? Então lembra lá que em Deuteronômio capítulo 28 tem a bênção e a maldição. Já estava determinada uma palavra de bênção para quem cumprisse a aliança e uma palavra de maldição. Né? E nos dias de hoje, a palavra de bênção e de maldição está muito mais relacionado ao futuro, não é isso? Porque hoje a graça de Deus, ai de nós se não fosse a graça de Deus. As palavras de maldição estariam sendo cumpridas em nós, realizadas em nós de uma maneira muito mais abundante. Porque de alguma maneira eu acredito que nós temos colhido os frutos da semente da quebra de maldição, da quebra da aliança que no decorrer dos anos nós temos quebrado. Nós não somos iguais ao povo de Israel, mas em muitos pontos menores, não tão graves quanto do povo de Israel, mesmo sendo menores, em muitos pontos nós temos quebrado a aliança. E se não fosse a graça deste capítulo do filme que nós vivemos hoje, desse tempo que nós vivemos hoje, do véu do tempo se rasgou, nós seríamos fritos. E mesmo no tempo da graça se aplica perfeitamente aquela expressão do Velho Testamento que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Agora a maldição, parte dessa maldição, que é a pior, ainda permanece, que é a questão da vida eterna com Deus ou da condenação eterna. Ok? Então como é que está aí a tua relação com a sua aliança? É algo que você precisa pensar, que nós precisamos pensar. Versículo 7, ó, dai ouvidos à minha voz. Apocalipse fala, né? Lá no capítulo 1, se não me engano. Bem-aventurado é aquele que ouve, que ouve, e aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica as palavras dessa profecia. Não é só ouvir no sentido do ouvido, é ouvir no sentido de obedecer, praticar aquilo. Como é que tem sido aí, hein? Bom, versículo 9. Uma conspiração se achou entre os homens de Judá
entre os habitantes de Jerusalém. Conspiração. Contra quem? Contra Jeremias. Isso. Ah, e conspiração também contra a reforma que Josias havia feito. Que pegando aí o contexto geral, Josias fez uma grande reforma, e foi uma reforma extraordinária, que ele acabou com tudo quanto é tipo de idolatria, mas o pessoal se levantou contra aquilo. Tanto é que depois de Josias, os seus filhos, eles voltaram a fazer a, a, a idolatria, aquilo que era errado. Então houve uma grande reforma, mas teve oposição àquele processo de avivamento espiritual. Impressionante. Então aqui os estudos mostram que essa conspiração diz respeito aos Josias, mas nós vamos ver também que essa conspiração, logo aqui na frente do capítulo, mesmo capítulo, vamos ver que essa conspiração foi contra Jeremias. Ok? E aí, você conspira, vamos dizer assim, contra o mal, ou você tem conspirado contra o evangelho? Hein? Porque as conspirações sempre existiram. A questão é conspiração contra o mal ou conspiração contra o evangelho? Hein? Versículo 11. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Por causa de quê que não vou ouvir? Por causa do pecado. Isaías 59. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então tem situação que não adianta, que não vai funcionar a oração. E eis aí a resposta, porque muitas de nossas orações não são atendidas. As orações não são atendidas porque não batem muitas vezes com o propósito de Deus, e muitas vezes não são atendidas porque, mesmo não batendo contra o propósito de Deus, elas se encontram, batem em um muro chamado pecado. É isso? Como diz Isaías 59. Aos deuses eles clamarão, porém este de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Então, no versículo 11 falam daqueles clamaram e Deus não atendeu. Já que Deus não atendeu, vamos para outro Deus. Vão buscar outro recurso. Falo, não adianta você buscar outro recurso. Porque esse outro recurso Deus vai travar. Ou seja, buscarão recursos de entidade, demônios que se faziam de Deus. Então Deus vai travar. Não adianta. Sem Deus não há refúgio nenhum. Não tem como você buscar outra força. Porque não há outra força senão o Senhor. 14. Tu, pois, não ores por este povo. Então, mais uma vez, um texto que fala para Jeremias: não adianta, Jeremias, você orar, que não vai adiantar. Lembra que eu falei no outro capítulo? Uma coisa é o povo orar se, se arrependendo ou arrependido. Outra coisa é o Jeremias orar por um povo, que Jeremias mesmo assim tinha compaixão pelo povo, assim como Moisés. Falei, Jeremias, você está orando, mas o povo mesmo não está nem aí para esse negócio, o povo não quer mudar. Então não adianta você orar, Jeremias, nem insista, porque Jeremias é o chorão e ele tentava mediar, assim como Moisés mediou. Moisés até tentou conseguir o êxito em algum momento, mas Jeremias nada, que já tinha esgotado a paciência do Senhor. Versículo 17. O Senhor dos exércitos pronunciou contra ti o mal, pois me provocaram a ira. Então, já era. Para provocar a ira de Deus. O Deus que é misericordioso, o Deus que é longânimo, o Deus que é paciente, para chegar a provocar a ira de Deus, filho, foi um negócio grave mesmo. Nós temos visto isso muito. Aí vem aqui, a partir do versículo 18, a conspiração contra Jeremias. E aqui a nota de rodapé da plenitude fala que a partir desse versículo 18, vem o primeiro dos 6 lamentos pessoais ou confissões de Jeremias. Então, os estudiosos mostram que Jeremias teve 6 momentos de lamentação ou confissão. Esse primeiro momento está aqui a partir do versículo 18, o capítulo 11, 6,
né? A partir do capítulo 11, 6, e também do capítulo 12, de 1 a 6, o capítulo 15, de 10 a 25, o capítulo 17, de 14 a 18, o capítulo 18, de 18 a 23, e o capítulo 20, de 7 a 18. São esses textos que falam desses lamentos, né? Ou confissões de Jeremias. 6 momentos que ele faz isso, e começa aqui o primeiro momento, a partir do capítulo 11, versículo 18, né? Ah, Versículo 18: O Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. 19: Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então você vê aí, tramaram matar Jeremias. E aí, nesses contextos aqui, ele está reclamando, está lamentando essa situação. Isso me fez lembrar aí aquela questão de Lázaro, né, que foi um grande milagre que Jesus fez. Aí aquela ressurreição de Lázaro foi algo assim que iria mover, iria realmente abalar as estruturas, que foi um milagre extraordinário. Porque Jesus era divulgado pelos líderes judaicos corruptos como mais um sem vergonha. Como é que esse sem vergonha faz um milagre desse extraordinário que é a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias de morto? Mas sabe o que planejaram? Cara, nós temos que acabar com esse sinal aí. Nós temos que travar esse sinal. O que eles fizeram? Planejaram matar Lázaro. Eu sempre, quando eu leio isso, quando eu cito isso, eu fico assim, estarrecido com a capacidade que o homem tem de fazer esse negócio. Impressionante. Impressionante. Ok? Então, a, 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 foi revelado isso a Jeremias, e ele fica estarrecido com essa situação. Versículo 20: O Senhor dos Exércitos, te revelei, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Tá vendo? Então, Jeremias pede a ação de Deus contra essas pessoas. Lembrando que nós estamos no Velho Testamento, né? E algumas questões não cabem no tempo da graça, mas naquele tempo lá Jeremias pediu a ação de Deus contra essas pessoas, né? Contra essas pessoas. E quem são essas pessoas? O capítulo 12 vai nos revelar isso, e já vamos chegar lá nessa resposta. Quais foram as pessoas que tramaram a morte de Jeremias? Vamos chegar no capítulo 12, vamos ver quem são essas pessoas. Eu imagino que você já sabe, né? E aí, meus irmãos, chegando lá no final aqui do versículo do versículo 11, do 18 ao 23, então Jeremias ele vai pedir essa vingança do Senhor, né? Pedir que ele haja diante disso. Aí aqui, eu falei capítulo 12, mas já aqui no capítulo 11, já há uma revelação aqui, ó. Vamos ver aqui. Versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: Não profetizes em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada. Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de onde? De Anatote, no ano da sua punição. Bom, essas pessoas que fizeram isso são pessoas de Anatote.
Vamos lá voltar para o capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam aonde? Em Anatote, na terra de Benjamim. Então, esse povo que está tramando contra Jeremias é povo de Anatote, povo da terra de Jeremias, povo da terra do pai de Jeremias. São pessoas ali do seu povo, da sua tribo, da tribo de Benjamim. Percebeu? E aí o capítulo 12 vai ser mais detalhado. E entramos agora no capítulo 12. Porque no capítulo 12 Jeremias se queixa, né? Ele se queixa porque essas coisas estão acontecendo, Senhor. Porque o Senhor deixa isso acontecer? Porque esse pessoal está prosperando, estão em paz, e eles estando em paz ainda fazem essas ações. Aqui, mais uma vez, nós temos a crise ah, de Jeremias, que é semelhante à crise de Asaf, não é isso? É semelhante à crise de Jó, é semelhante à crise de Abacuque, né? De Asaf, de Jó você vê ali no capítulo 21, de Asaf no Salmo 73, e de Abacuque no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, de acordo com a informação aqui da nota de rodapé da plenitude. Tá vendo? E é a crise de todos nós. É a crise que nós já estudamos, que todos nós passamos ainda nos dias de hoje. Ok? Então ele se queixa com o Senhor. Desse pessoal que tem palavras nos lábios, mas a palavra nos lábios estão longe do coração, como diz o versículo 2. Não é isso? Como diz o versículo 2. E aí é um exercício que eu estou até querendo levar para os nossos estudos, numa quarta-feira, né? O que tem hoje em nossos dias, em nosso povo, que está nos lábios, mas que está longe do coração, hein? É uma meditação que nós podemos fazer, né? Está nos lábios, mas longe do coração. E aí Deus, Jeremias reclama com o povo, com Deus, né? E pede vingança. E aí Deus dá uma resposta para Jeremias. E essa resposta a partir do versículo 5. Deus responde: se te fatigas correndo como com homens que vão a pé, como poderá competir com o que vão a cavalo? Ou seja, esse pessoal de Anatote, que são pessoas, são familiares, né, são próximos a você está reclamando deles, quem dirá o que vai acontecer quando você tiver de enfrentar o povo de Jerusalém, da capital. Ali está a cova dos leões. Ali estão as bestas feras. Ali que é o problema. Ali tá. Então você está com dificuldade de correr com esse pessoal que está tentando te matar. Quando você lidar com o pessoal então de Jerusalém, aquela liderança de Jerusalém, aí que vai ficar complicado. Jeremias, as coisas vão piorar, Jeremias. Jeremias reclama. E ó, quando ele vem a resposta de Deus, Jeremias, é isso mesmo, e vai piorar, tá? É a mesma situação de Abacuque. Abacuque reclamou com Deus. Aí quando Deus veio com a resposta, foi pior a resposta. Meu irmão. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente reclama com Deus. Às vezes a gente pede uma resposta de Deus. Mas a gente não sabe do que nós estamos falando. E depois vamos descobrir que o silêncio de Deus é melhor que a resposta dele. Há situações na vida que o profeta passou por isso, e eu e você podemos passar também. Que depois de termos uma resposta, não chegasse de conclusão. Para que eu fui perguntar? Por que eu fiquei batendo nesse ponto? Os profetas passaram por isso. E eu e você também
podemos passar. Ou seja, nós temos o direito de perguntar, nós temos o direito de buscar resposta, de questionar. Mas pode ter certeza que, apesar de ter esse direito, em muitos momentos nós vamos chegar à conclusão que a pior coisa que fizemos foi buscar resposta, foi questionar. O melhor caminho era ficar quieto, seria descansar e aguardar a provisão, as ações do Senhor. Isso acontece. Isso aconteceu, isso pode acontecer. Claro que em outros momentos também, em nossa busca de resposta, poderemos ter respostas satisfatórias. E aí é uma questão de escolha. Às vezes é difícil saber qual é o melhor caminho. Isso faz parte do processo da vida. Então aqui, olha o versículo 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Tá vendo? Ainda que te digam coisas boas. Pessoas que batem nas costas, pessoas que trazem palavras elogiosas, pessoas que se mostram amigas, irmãs, mas na verdade têm pensamentos traiçoeiros. E aí então, continuando no versículo capítulo 12, versículo 7, a quem mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. Né? Então Deus, ele amava aquele pessoal, aquele povo, mas infelizmente ele teve que tomar uma ação. Olha o privilégio que o povo perdeu. Ele estava se relacionando com Deus Todo-Poderoso e que amava aquele povo. Mas Deus se sentiu traído por aquele povo e teve que se levantar contra a quem ele amava. Às vezes o pai e a mãe batem no filho, mas bate com dó, porque não queria bater. E às vezes o filho perde o privilégio de ter o amor do pai, o carinho do pai, e na rebeldia ele atiça, ele provoca o cinto do pai, o chinelo da mãe, a ira do pai, a ira da mãe. Podendo ter o amor da mãe, do pai, o filho provoca a ira. E o pai vai lá, tem que ter uma ação, a mãe tem que ter uma ação, não querendo aquela ação, mas forçado a ter aquela ação. Muitas vezes nós, como filhos, perdemos a oportunidade do amor e preferimos ter a ira. O abrir mão, o jogar fora a oportunidade do amor é o que muitos fazem. É o que nós fazemos. E mais uma vez aqui no versículo 10 ele fala dos pastores, né, que destruíram a vinha, né, pisaram o quião, a porção que era meu prazer tornaram-se em deserto. Pastores que, ao invés de pastorear, destruíram. Lembrando aqui que o pastor aqui do texto diz respeito a toda uma liderança, né? Os governadores, os chefes, que também se aplica hoje aos pastores hoje, se aplica a mim como pastor. Ou seja, a minha responsabilidade como pastor. E mais, quando falamos isso, a ideia aqui não é tirar aqui, né, a ideia da figura pastoral desse texto. A ideia, quando falamos isso, é que você tenha uma visão mais ampla, que o texto não se refere apenas ao pastor de hoje, né? A responsabilidade que o pastor hoje, que você conhece, né? A ideia que nós temos de pastor hoje não se restringe a esses pastores, mas se refere a toda uma liderança. Então a liderança pastoral, a liderança diaconal, a liderança em todo, que se aplica a todas as pessoas que têm essa responsabilidade de líder, ou seja, se aplica a todos os ministérios da igreja. Automaticamente, o peso maior, né, está sobre
a liderança pastoral. A responsabilidade maior e a cobrança maior, claro, está sobre a liderança pastoral. Versículo 12: porque a espada do Senhor devorará um ao outro extremo da terra. Não há, não há paz para ninguém. Viu? Então, espada da morte do Senhor. Como já aprendemos, existe a espada da proteção do Senhor, mas também existe a espada da morte. Cabe a cada um escolher que espada vai querer. E aí no versículo 14, versículo 15, se você estudar, são palavras relacionadas às outras nações. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos. Ou seja, são as nações. São a própria Babilônia, os Amonitas, os outros povos que se levantaram contra o povo de Deus, fizeram mal contra o povo de Deus, né? O próprio povo edomita, não é isso? Que são descendentes de Esaú, né? Esse pessoal que se levantou, né? E que alguns deles foram até usados, e eles não vão deixar de pagar o seu preço também, mas também eles, dentro da aliança de Abraão, lá, eles terão a possibilidade de voltar para o Senhor e de serem congregados no futuro a ser povo de Deus. Afinal de contas, foi dito a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui no versículo 14 e versículo 15, esse pessoal vai sofrer dano também, será arrancado, né? Mas depois Deus também vai se compadecer deles. Olha que coisa! Então, eles pagarão também o preço, mas também Deus tem compaixão desse povo. E o convite de volta, a possibilidade de restauração e de comunhão, de ser integrado ao povo de Deus, é para todo mundo, sem exceção. Mensagem essa que demorou para o povo judeu entender que a salvação não era só para eles. A salvação é para todos. E olha que ainda hoje temos o grupo aí que crê em predestinação, no sentido de que Deus vai escolher alguns só e o outro ele não vai querer. Não é isso que nós temos de maneira mais abundante, muito clara na palavra do Senhor. O chamado é para o povo de Deus e para os gentios. Mesmo porque, originalmente, nós éramos gentios. E hoje nós somos povo por meio de Cristo. E esse chamado é permanente até hoje para todas as nações. Afinal de contas, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 João capítulo 2 fala que ele é a nossa propiciação. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Não somente a nossa, mas de todo o mundo. É isso. Aqui, Pastor Renê. Não deixe de se inscrever em nosso canal, contribuindo assim então com o nosso trabalho. Comente, dê o seu like, porque isso é muito importante para o nosso canal, para o crescimento de nosso canal, e assim podemos expandir mais essa mensagem, esse conteúdo. A sua função é nos estimular, se inscrevendo, dando seu like e fazendo seus comentários. E a nossa função é produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.